Naquela ocasião eu era um estudante de engenharia, naquela ocasião eu tinha uma loja, já tinha sonhos, e um dos meus sonhos, literalmente, era ir embora de Goiânia, porque eu achava que Goiânia era uma cidade pequena. Os meus sonhos eram maiores do que a cidade de Goiânia. E até ali estava tudo certo, até que eu passei pelo encontro, e no encontro, literalmente, a minha vida foi transformada. Eu tive a experiência da salvação, mas foi quando Deus então me deu um propósito. E eu posso testemunhar para você que de lá para cá, todos esses anos, a minha vida ela tem sido para dedicar ao ministério, ao Senhor Jesus. O meu coração, olha, eu posso dizer para você, tal qual ele era naquela época, ele tem sido renovado a cada semana a sonhar coisas maiores. Eu posso testemunhar para os irmãos que, na verdade, é um processo de crescimento. Passei por muitas lutas, por muitas tribulações. Tive que abandonar a faculdade, tive que fechar a minha loja. O carro que eu tinha foi levado pelos ladrões. Entrei numa quebradeira sem fim. Mas em todo esse tempo eu vi o Senhor na minha vida. Eu vi o Senhor moldando, burilando, trabalhando. E alguém pode perguntar, pastor, por que você está me contando isso? Porque em torno de tudo isso que eu já te contei até aqui, eu vi um processo de crescimento, um processo de propósito, um processo no qual a minha vida, ela estava sendo trilhada, não por mim mesmo, mas pelo Senhor, para viver os sonhos dele, o propósito dele. E hoje eu vim aqui te contar o mesmo a seu respeito. A sua vida, ela é para um propósito. A sua vida é para glorificar o nome de Deus. A sua vida, ela é para dedicar a Deus. Mas alguém pode falar, pastor, como assim? Você não veio falar sobre piedade, uma vida de piedade? O problema é que muitos, na cabeça de muitos, e também era na minha cabeça, ser alguém piedoso era viver uma vida pobre. Eu morria de medo de ser pastor, porque pastor não tem dinheiro. Pastor não pode prosperar. E olha, eu posso testemunhar para você que quando eu vim para a videira, e os meus olhos foram descortinados, e na medida que eu fui obtendo revelação, entendimento da graça e do favor de Deus, é como eu estou falando para você, a coisa foi ganhando forma, e eu fui praticando isso na minha vida. Mas alguém pode falar, pastor, como assim? É porque na cabeça de muitos, a vida piedosa é uma vida franciscana. A vida piedosa é uma vida de alguém que não pode almejar muita coisa. Mas você sabe, eu quero ler com você, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Aqui Paulo mostra um outro significado a respeito de piedade. E a palavra de Deus começa da seguinte maneira: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Essa palavrinha enfatuado é orgulhoso, é arrogante, é estúpido. É gente que olha só para si. E o texto ele continua e ele diz, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, ou seja, discussões sem fim. É um estilo de vida. É gente que agora ele faz disso a sua bandeira. Esse é o estilo de vida. E aí, olha como é que Paulo ele conclui dizendo, por homens cuja mente é pervertida, é privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pastor, o que você quer dizer com isso nessa noite? Eu quero que você me entenda nessa noite que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, alguns ensinarão que prosperidade financeira, ela é ganho. Essa é a verdadeira piedade. Eu quero te mostrar, contextualizando e mostrando para você que, de fato, o texto está dizendo que a piedade é fonte de ganho, de lucro.
Mas qual que é o problema aqui? Qual que é o argumento aqui? O argumento de muitos é que se você é bem-sucedido financeiramente, esse é o sinal de que Deus está te abençoando. Qual que é o problema? Eles dizem que se a sua vida financeira é abençoado, isso determina que Deus está te abençoando. Deus está com os olhos voltados para você. Portanto, Deus te abençoou. Mas eu quero te falar, eu não queria me adentrar apenas a isso. Eu quero te mostrar que nós devemos ter uma revelação maior da bênção de Deus nas nossas vidas. Hoje eu vim aqui te mostrar que Deus quer te abençoar em todas as áreas. O Senhor quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas. No seu espírito, alma e corpo. Que você, como homem e mulher de Deus, possa desfrutar dessa vida abundante. Alguém pode falar, pastor, como assim? Como que eu vou viver essa vida? Como que eu posso experimentar essa vida? Olha, irmãos, eu tenho testemunhado para você, eu tenho te falado, semana após semana. O diabo, ele está trabalhando, o diabo não quer que você experimente, o diabo não quer que você viva. O diabo, de certa maneira, ele está agora mesmo tentando te condenar. Para que você não experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E olha, eu estou aqui para te dizer porque muitos ainda vivem distantes de Deus. Muitos ainda estão ansiosos. Muitos estão preocupados, pensando que por causa da sua falha, pensando que porque você não fez por onde, Deus então não pode te abençoar. Mas você sabe, a palavra de Deus diz o contrário. Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A parte B, grifa aí para mim depois dos 2 pontos. A palavra de Deus diz: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Tem alguém comigo nessa noite? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a maior certeza que você precisa ter na sua vida. Deus te ama incondicionalmente. Deus te aceita do jeito que você é. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer te conduzir. Ele quer te levar a experimentar o melhor que Ele tem para você. Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Mas é uma questão de crença. E eu digo para você, por que eu comecei dando o meu testemunho? Porque desde a minha conversão, a minha crença é essa: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei bem-sucedido. Tudo quanto eu fizer, farei para a glória do nome do Senhor Jesus. A minha oração sempre foi essa: no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Essa sempre foi a minha oração. Mas muitos ainda vivem com medo. Muitos eles acham: pastor, mas eu pequei, pastor, eu errei. Pois é, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, olha o que a palavra de Deus ainda nos diz. 2 Timóteo 2,13, a palavra de Deus diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Para de olhar para você. Para de olhar para suas debilidades. Para de olhar para a sua pequenez. Comece a olhar para o Senhor. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você desfrutar da bênção do Senhor. Hoje é dia de você tomar posse da promessa do Senhor na sua vida. Eu estou te falando porque quando você olha para a sua falha, você parou de olhar para o Senhor. Quando você olha e você começa a pensar em performance, você para de olhar para o Senhor. Então, Paulo é tão interessante que ele fala: peraí, tem algo que você precisa aprender. Volta lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Ele está contando tudo isso para nós. Ele está dizendo, volta no versículo 5, que é da onde nós saímos. E ele está falando, olha, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mas olha como que ele continua. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Mas ele completa. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu vim aqui para trazer luz para você nessa noite. Em nome de Jesus, você não saia da mesma maneira que você entrou. Que hoje você tenha revelação de que a vontade de Deus é que você viva uma vida plena.
Pastor, o que é viver uma vida plena? É estar satisfeito, contente. É saber que o Senhor está cuidando de você. Nesses poucos mais de 20 anos que eu estou aqui, eu posso te dizer e testemunhar que Deus, ao longo desses anos, eu tenho desfrutado da bondade de Deus, eu tenho desfrutado do favor de Deus, da bênção de Deus. Alguém vai falar, pastor, como assim? Não teve lutas, não teve pressões, não teve dificuldades? Muitas. Mas você sabe, assim como Paulo diz, eu sei estar contente. Na pressão, na tribulação, na escassez, eu sei estar contente. Nas viagens, nas férias, nos projetos que Deus tem para mim. É isso que você precisa entender. Eu estou te contando porque tem gente, tem gente que tem tudo e não tem nada. Tem gente que tem dinheiro e não é feliz. Ele não é contente. Ele está o tempo inteiro procurando uma forma de afagar o ego. Nunca está satisfeito. Nunca, 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 nunca. Estava mostrando para minha esposa agorinha. Eu recebi um vídeo essa semana de uma pessoa. Eu contei no primeiro culto, eu não vou contar no segundo, não. Eu não vou te contar o meu sonho, não. Mas vai chegar. E quando chegar, você vai saber que chegou. Há uma chave. Aqui está a grande diferença. Porque quando você é piedoso e está feliz com a sua vida, a Bíblia fala que isso é grande fonte de lucro. Grande fonte de lucro. Alguém pode falar, pastor, como é que é isso? É gente que está feliz, quer faça chuva ou faça sol. Ele sabe que ele é amado. Faça chuva ou faça sol, ele sabe que o Senhor está no controle. Alguém pode dizer amém? Quer seja um momento de luta, de pressão, ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, é o cumprimento do que eu estou te falando. Mateus 6, 33, a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, o seu fim ainda não chegou. Você só está vivendo o começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Radical Livre, eu te faço um convite. Decida ser feliz. Decida glorificar o nome do Senhor. Alguém pode falar, pastor, como que eu faço isso? Como que eu faço? Como é que eu posso exercitar a piedade? Que é sobre isso. É viver uma vida abundante, próspera, satisfeita. Satisfeita em Cristo Jesus, saber que Deus está no controle, que Ele está trabalhando. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, eu quero a partir daqui trazer um pouco mais de revelação com você. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E aí Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Pastor, o que é esse exercita-te? Exercitar, a palavra vem do grego, que significa gumnos, que significa ginástica. Ou seja, exercício. Mas você sabe que o próprio Paulo, ele vai responder a respeito desse exercício. Olha o que ele diz no versículo 8. E aí ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Pouco é proveitoso. Para por aí. Você precisa entender o contexto que nós estamos aqui. O texto foi escrito no grego. O original do texto é em grego. Paulo está falando com Timóteo. Talvez você não saiba, mas naquela época também havia academias. Naquela época, os homens, eles buscavam a academia para cuidar do corpo, para ter um corpo sarado, para ter um corpo musculoso. Basta você olhar para as imagens, para as estátuas gregas, e você vai ver a definição do que eu estou te contando nessa noite. E vou te contar mais. Provavelmente Timóteo era desses que puxava peso. E Paulo está fazendo uma advertência a Timóteo, um jovem. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo, ele está falando: olha, o exercício físico pouco é proveitoso ao Timóteo. Mas eu quero te falar uma coisa: a piedade não.
Mas a piedade, para tudo, ela é proveitosa. Por que Paulo está contando isso para Timóteo? Por que Paulo está explanando a respeito disso? A primeira coisa que ele está falando é justamente isso. Sabe, o exercício físico, pouco é proveitoso. Mas guarda isso aqui. Pastor quer dizer que não tem proveito? O religioso vai falar, está vendo? Aí, ó, o pastor está falando, está vendo? Não precisa. Não precisa treinar, não precisa cuidar do corpo, não precisa ficar pegando peso, não precisa ficar correndo. Olha, eu quero falar por mim. Eu perdi meu professor foi embora. Ele mudou para Britânia. Mas eu vou te falar uma coisa, eu treino toda semana. Alguém vai falar, pastor, por que você treina? Porque você quer ficar forte, marombado? Para começo de conversa, eu quero perder a barriga. Oh, luta! Como que é difícil fechar a boca. Quem gosta de comer como eu sabe o que eu estou falando. Quem é magro demais, eu tenho um problema. Às vezes eu saio com os irmãos para comer e eu fico reparando alguns irmãos. Esse é uma magérrimo. Aí você fala, irmão, come. Ele fala assim, pastor, já estou satisfeito. Ele deu 2 colheradas. Eu falo, gente, sair com uma pessoa dessa não compensa. Não compensa. Eu que estou pagando a comida, eu fico com dó. Eu falo, Jesus amado, será que ele não sabe tanto que comer uma picanha mal passada é bom? Pega um bifão e aí você coloca aquele negócio na boca e você come com sabor. É um negócio maravilhoso. Acho que eu estou com fome. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, eu vou te falar uma coisa, porque o exercício, para mim, ele tem grande valor. Talvez você não sabe, mas todo domingo eu subo aqui para pregar nos 2 cultos. Nos 2 cultos. E a diferença de um culto para o outro é meia hora. Talvez você não saiba, mas assim, eu faço exercício para as cordas vocais. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu estava falando para ela, ela estava falando, ninguém gosta de se ouvir. Eu vou te falar uma coisa, até um tempo atrás, era insuportável eu me ouvir. Eu sei que você me tolera. Mas você sabe, eu quero te testemunhar. Eu treino para melhorar. Eu treino para que eu tenha condições de pregar nos 2 cultos. Eu treino para cuidar do meu corpo físico. Para quê? Para que eu possa ter um desempenho aqui em cima. Para que eu possa ter saúde. Então Paulo está dizendo em outras palavras, olha, o exercício físico tem o seu lugar. É importante, mas é o mais importante? Não! Não! Mas o que Paulo está falando? Treine a piedade. Treine a piedade. Porque se você treinar a piedade, você vai ver, tanto no presente quanto no futuro, haverá recompensa para você. Você vai experimentar da recompensa. Pastor, como é que eu treino essa piedade? Como é que eu entro por ela? Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter lucro na sua vida quando você entrar treinar a piedade das suas emoções. Quando você entrar na piedade, treinar a piedade dos seus relacionamentos. Alguém pode falar, pastor, eu não entendo isso. Deixa eu te falar. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: em todas as áreas da sua vida você pode ser muito abençoado. Você não vai ser abençoado apenas no seu corpo físico. Você vai ser abençoado na sua mente. Você vai ser abençoado nas suas emoções. Você vai ser abençoado com prosperidade. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. É isso que Paulo está querendo dizer para mim e para você. Mas muitos ainda não têm revelação. Muitos ainda ficam com a mente fraca. Como eu já adiantei, já falei aqui para você. Pastor, como assim? É gente que acha que piedade é viver aquela vidinha de coitado. É gente que não tem rumo. É a vidinha franciscana. Ah não, é assim que Deus quis, né? Então é assim que vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quis miséria para ninguém. Deus não deseja pobreza para ninguém. Deus não deseja enfermidade para ninguém. Isso tudo não é de Deus. Eu vim aqui para te contar que de Deus para você é saúde, herança, é prosperidade, é bênçãos,
é portas abertas. Eu vim aqui para te contar que Deus, Ele quer que você viva uma vida abundante. Mas muitos ainda não entenderam. Muitos ainda ficam com a mente cauterizada. Muitos ficam com a mente fechada, pensando, não, é assim que tem que ser, então vai ser. Deixa eu te falar uma coisa, não tem que ser. Tudo começa aqui na mente. Tudo começa no coração. Tudo começa na maneira que você enxerga o Senhor. Alguém vai falar, pastor, não estou entendendo. Você sabe, a palavra piedade. A palavra piedade está aí na sua revista. No grego significa eusébia. Eusébia. E essa palavra, ela é um substantivo que significa literalmente boa adoração. Pastor, em outras palavras, o que o texto está querendo dizer então? Paulo está dizendo para você, tem uma boa adoração. Exercita-te na boa adoração. Exercita-te em confiar no Senhor. Eu estou te falando porque essa é a chave de uma vida contente. Essa é a chave de uma vida abundante. Essa é a chave de alguém que glorifica o nome do Senhor. É alguém que está o tempo inteiro, ele tem uma boa adoração quanto ao Senhor, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que Deus tem pensamentos bons, por isso ele caminha, e na medida que ele caminha, ele vai tendo uma boa adoração. Na medida que ele caminha, ele vai desfrutando da bênção de Deus. Na medida que ele caminha, ele vai exercitando a fé. Você está comigo nessa noite? Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, hoje é dia de ceia. O Senhor quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer que você viva uma vida abundante. Mas para isso é necessário que você exercite na piedade. Você está envolvido com isso. O problema é que muitos não têm revelação do que é essa piedade. Mas o próprio Paulo, ele responde, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Olha o que ele diz. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Essa palavra também, mistério, no grego é mysterium, que se refere a algo que estava oculto e agora foi revelado. Alguém pode falar, pastor, como assim estava oculto e agora foi revelado? O próprio texto, depois dos 2 pontos, ele nos responde. Como é que o texto nos responde? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Preste atenção. O ministério da piedade é Cristo. É Cristo revelado. É a revelação de Cristo. Você só pode ter uma vida abundante na medida que você tem revelação de Cristo na sua vida. Você só pode experimentar o melhor de Deus na sua vida na medida que você tem revelação da obra consumada. O que Paulo está fazendo? Isso aqui é um resumo. Isso aqui é um resumo dos evangelhos. É o que Paulo pregou. Essa é a mensagem de Cristo. Ele foi revelado, manifestado em carne. Ele foi justificado em espírito. Preste atenção. Ninguém consegue trazer para você mais revelação do que o próprio Espírito. Porque o Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Você só crê porque você crê, porque você recebeu o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia fala que ele se fez carne, ele foi contemplado, e agora ele foi contemplado por anjos. Quando que isso aconteceu? Quando ele subiu aos céus. E a Bíblia fala, ele foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, e foi o quê? Recebido na glória. Presta atenção. Em outras palavras, você precisa ter revelação disso. Esse é o exercício da piedade. Deus se manifestou em carne. Isso é a piedade. Estou te contando porque a história do Evangelho, o resumo de todos os escritos de Paulo, é justamente para falar a respeito de Cristo. E eu vim aqui para te contar nesse início de ano, que quanto mais você investe no Senhor,
Quanto mais você investe no seu tempo, meditando, estudando, lendo, você verdadeiramente está sendo treinado na piedade. Está sendo treinado em Cristo Jesus. Oh, irmãos, é tão estranho. Eu já falei isso aqui. Mas vou repetir. Muitas vezes os irmãos nos procuram para perguntar: pastor, pode ou não pode? Pode ou não pode? E o Senhor sempre tem me dado uma estratégia: sair pela tangente. Eu não sou Senhor da sua vida, mas o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Alguém pode falar: pastor, como assim? Sabe, tem gente que acha que tem que cortar o cabelo de uma maneira, o outro acha que tem que pôr uma roupa de certa maneira, e eles ficam o tempo inteiro, ele fica julgando a aparência, tentando de uma certa maneira passar uma maquiagem. Para quê? Para que ver se ele parece ser piedoso, santo. É como eu falei aqui. Não, porque se eu não tiver, as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa piedosa. Deixa eu te falar uma coisa: isso não é ser piedoso. Essa não é a revelação que você precisa ter. A verdadeira revelação é você ter a revelação do Senhor na sua vida. É você viver o Senhor na sua vida. É você exercitar o seu espírito todos os dias. É você crer corretamente. É você tomar posse do Senhor todos os dias na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Olha como que a palavra de Deus diz para nós lá em Salmos. Eu gosto muito desse texto. Salmos 35, versículo 27. Olha como que a palavra de Deus diz. Não, 27. 35, 27. Passou. Olha como é que o salmista, ele faz uma descrição maravilhosa para nós. E ele diz: cantem de júbilo. Cante, cante, cante. Alegre os que têm prazer no Senhor, na minha retidão. Você sabe, tem gente que fica achando que uma vida piedosa é aquela vida que fica olhando para si. Mas a vida piedosa aqui é a vida que você olha para Cristo. É a vida que toma posse da herança, da promessa do Senhor na sua vida. Eu vim aqui para te contar que hoje, no dia da ceia, você pode desfrutar da herança. Você pode receber cura. Você pode receber provisão. Você pode receber milagre. Mas o salmista não para por aí. E ele continua: e digam sempre. Não um dia, 2 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Não, sempre. Sempre. Glorificado seja o Senhor. Você sabe? Você está comigo nessa noite? Isso aqui é um processo. Você quer uma chave da bênção do Senhor na sua vida? Você quer viver o melhor ano da sua vida? Você quer desfrutar de uma vida abundante? Então eu vou te falar, a chave está aqui nesse texto. É gente que louva, é gente que canta, é gente que glorifica o nome do Senhor. E na medida que você caminha e glorifica no Senhor, olha o que o Senhor responde. Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Isso aqui é muito sério. Quando você está envolvido com o Senhor, quando você glorifica o nome do Senhor, agora você vai exercitar nessa piedade. Eu estou te falando porque quando você está envolvido nele, Deus ele tem prazer de te prosperar, porque a vontade de Deus é te abençoar. Alguém pode falar: pastor, como assim? A piedade vai me fazer prosperar? Vai sim, vai sim. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Olha o que a palavra de Deus ainda nos diz. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e vida para o irmão do seu lado. Aponta a mão para ele assim, como quem abençoa, fala assim: eu faço votos pela sua prosperidade e a sua saúde. Preste atenção. Olha para cá. Deixa eu trazer luz mais uma vez para você. Você precisa entender. Quantos aqui já foram salvos? Vou perguntar de novo. Quantos aqui foram salvos? Preste atenção. É João que está falando.
Ele está falando, olha, eu faço votos. Ele está falando aqui para Gaio, um discípulo amado. Ele está falando, olha, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você já nasceu de novo, você é filho amado, você é ungido, guardado, você pode desfrutar da herança. E eu quero dizer para você agora, Gaio, experimenta. Você vai experimentar de prosperidade, você vai experimentar de saúde. Não é só salvação, não. A promessa é que você vai ter mais. Você sabe como é que o texto começa? Volta no versículo 1. O versículo 1 é tão poderoso. Eu gosto como João trata os discípulos. João começa o seguinte: o presbítero ao amado Gaio. Quantos aqui são amados? Não, vou perguntar de novo. Quantos aqui são amados? Eu vou falar como João. Eu faço votos pela tua prosperidade e a sua saúde. Você já recebeu salvação. Agora eu quero que o Senhor manifeste bênçãos na sua vida. É isso que João está ensinando. É isso que ele está mostrando. Preste atenção. O que o Senhor está mostrando para nós aqui, que a verdade da palavra de Deus é que nós podemos sim. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos orar para que os irmãos sejam abençoados. Essa foi a atitude de João. Olha, Gaio, eu vou orar por você, porque eu vou orar para que você prospere. Eu sei que você já foi salvo, mas agora o Senhor vai manifestar com prosperidade. Agora o Senhor vai manifestar com saúde. A minha oração por você nessa noite é justamente essa: que a sua salvação, ela afete todo o seu ser, o seu interior e seu exterior. Alguns vão falar, pastor, como assim? Como assim afetar o meu exterior? Vou fazer mais uma pergunta para você. Alguém aqui tem dúvida da salvação? Não, né? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza mesmo? Então eu vou te falar uma coisa. Em outras palavras, o que João está falando é o seguinte: eu vou orar para que você tenha certeza de que você é próspero, para que você possa entrar na prosperidade. Eu vou orar para que você receba cura. Eu vou orar para que você seja abençoado. Hoje eu quero te fazer um convite. Quando nós estivermos orando aqui no final, toma posse da herança. Toma posse da prosperidade. Alguém pode falar, pastor, como assim? Como que isso vai acontecer? É tão interessante porque, olha o que o texto diz. Volta lá, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Volta no versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação, expondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus. E aí ele diz, e aí ele continua, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E aí ele continua, mas rejeita fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. É até aqui que eu mostrei para você. Mas aí ele não para. Vai lá para o versículo 13, por favor. Porque no versículo 13 tem um olhar profético. E dentro desse olhar profético, ele diz o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Alguém pode falar, pastor, o que significa isso aqui? Isso aqui... Ô, Glória. O iPad está querendo falar comigo. Alguém pode falar, pastor, o que está acontecendo aqui? Esse aqui é um olhar profético. Tem um significado profético. Pastor, que significado que é esse? Em outras palavras, seria o Senhor falando para você: até minha volta, até que eu volte, dedique a leitura, a exortação, dedique ao ensino. Alguém pode falar, pastor, eu não estou entendendo. Por que o texto está falando isso a meu respeito? É para que você não se faça negligente, para que você não viva uma vida fora do propósito, para que você possa verdadeiramente crescer todos os dias num processo contínuo. Alguém pode falar, pastor, como assim um processo contínuo? Sobe para mim, versículo 15. E aí ele coloca no versículo 15 e 16, olha, medita essas coisas, medita e seja diligente.
diligente. Medita nessas coisas e ser diligente. Para quê? Para que o teu progresso a todos sejam manifesto. Alguém pode falar? Alguém pode perguntar, pastor, como é que é isso aqui? Vou falar algo para você. O Senhor falou comigo. Enquanto eu preparava minha mensagem, eu meditava nela. O Senhor logo me fez lembrar que é de glória em glória. De glória em glória. Eu tenho dito para você que a cada domingo você vai receber porção da palavra de Deus. Eu tenho dito para você que a cada semana o Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho profetizado a seu respeito que semana após semana o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida. Eu quero dizer para você que a minha oração tem sido essa, que você possa contemplar o Senhor. Quando você vier para a reunião, venha na certeza de que você vai receber do Senhor. Não é de homens, não é do louvor, tudo isso tem o seu lugar, é bom e é legal. Mas eu quero dizer para você, encontre o Senhor em cada momento, em cada detalhe, de dia, de tarde, de noite. Quando você medita no Senhor, eu quero te falar, haverá um progresso. Alguém pode falar, pastor, como é que é isso? Eu sempre falo. Por que eu comecei contando meu testemunho? Ao longo desses anos, o pessoal do louvor pode subir. Ao longo desses anos, eu tenho desfrutado de uma vida abundante. Como o Senhor tem feito na minha vida. Alguém pode falar, pastor, qual que é a sua oração? Como eu já falei, no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Mas a minha oração é que amanhã vai ser melhor do que hoje. Essa é a promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Mas Ele está dizendo, olha, o seu progresso vai ser manifesto a todos. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam ver a bênção de Deus na sua vida. Eu estou te falando porque essa é uma chave. Esse é um processo que é chave na sua vida. As pessoas precisam ver o agir de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, hoje é dia de você tomar posse. Toma posse da bênção de Deus. Quando você estiver lá na conferência, na próxima sexta e sábado, vá com a certeza, na expectativa, Deus vai falar comigo. E quando Deus estiver falando com você, aplica o que Ele falou, entre pela porta que Ele abriu. Porque essa promessa é de Deus para você. Alguém pode falar, pastor, eu sou tão jovem. Pastor, eu não tenho muita capacidade. Pastor, eu não sou. Deixa eu te falar, tem tudo a ver com Ele. É Ele na sua vida, é Ele que vai te colocar na posição, é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai fazer, porque tudo isso é progresso. Eu posso testemunhar para você, é com muita emoção. A minha vida tem sido com muita emoção. Muitas vezes eu fiz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu posso testemunhar para você que o Senhor tem pensamentos bons. Em Joel, a palavra de Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu estou te contando porque na medida que você anda com o Senhor, na medida que você progride com Ele, preste atenção, Ele fará com que você prospere. Estou te falando porque no seu trabalho, na medida que você medita no Senhor, o Senhor vai abrir os seus olhos. Nos seus estudos você vai receber capacitação. Você vai ser alguém que vai ser chamado para solucionar. Você não vai ser peso, pelo contrário, você vai ser alguém que vai ser requisitado. Há uma unção de Deus na sua vida, há um favor de Deus na sua vida, há uma bênção de Deus. Preste atenção, continue fazendo, continue servindo, continue sendo diferencial. Alguém perguntou para mim, falou, pastora Luiz falou o ano passado que ele iria diminuir o trabalho dos pastores. Eu falei, falou. Mas eu estava acompanhando a reunião esses dias para trás, e ele falou tanto a seu respeito. Não vai diminuir o trabalho. Eu dei um sorriso para o irmão.
Eu falei para ele, eu acho que não. Eu acho que não. E ele falou, como é que vai ser? Eu respondi para ele o que Deus falou comigo no início do mês. Ele falou, você vai viver o que você ainda não viveu. E vai experimentar o que você ainda não experimentou. Pastor, como é que é isso? Eu sei do que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho pedido, pensado ou desejado. Alguém vai falar, pastor, é trabalho demais. Eu vou te falar, não é. É favor demais. Eu quero ser contado como aqueles que está de glória em glória, que está vivendo um progresso. Mas você sabe, o texto ainda não termina, porque no versículo 16, ele termina dizendo, eu quero terminar lendo esse texto com você. E ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, permaneça, cuida de ti mesmo, continua nos seus deveres, porque isso é um estilo de vida. Esse é um estilo de vida. E quando você permanece, deixa eu te falar uma coisa, o seu testemunho, o seu caminhar vai salvar muita gente. Vai ser um canal para que pessoas sejam libertas de cadeias de vício, pessoas sejam libertas de pensamentos, pessoas sejam libertas de enfermidades. Pastor, o que você quer dizer com isso? Já estou encerrando. Eu quero dizer para você que a vida piedosa que o Senhor espera de cada um de nós é a vida que contempla o Senhor todos os dias. É aquele que sabe que de si mesmo não pode nada, mas que em Cristo Jesus ele pode todas as coisas. É aquele que sabe que na força do Senhor ele é capaz de destruir muralhas. Ele é capaz de destruir exércitos inimigos. Ele é capaz de viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei qual que tem sido a sua luta, mas eu quero dizer para você, continua olhando para o Senhor. Se por algum momento você desviou os olhos do Senhor e passou a olhar para você mesmo, eu quero te convidar nessa noite, volte para Ele. Quando você estiver participando da ceia nessa noite, eu quero te convidar, declara que Ele é o seu sustento, Ele é a sua provisão, Ele é a sua força, Ele é a sua alegria, Ele é a sua herança, Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa sair daqui cabisbaixo, você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de você. E na medida que você mira os seus olhos nele, que você contempla o Senhor, você vai sendo transformado de glória em glória, na imagem do Senhor. Eu quero dizer que com isso, você será mais que vencedor, porque foi para isso que Ele te gerou, para que você possa viver uma vida abundante. Alguém pode dizer amém nessa noite? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.